O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu quero que você observe esse vídeo aqui, que parece um vídeo bobo, mas eu quero te explicar o conceito da física que tem por trás dele. Então observa que a moça, quando ela está com os braços mais próximos do corpo dela, do tronco dela, você observa que ela gira mais rápido. Você já parou para pensar o porquê que isso acontece? Então pega aí um lápis, pega uma caneta e um papel que eu vou te explicar aqui de forma bem rápida. Quando a gente quer estudar corpos que estão rotacionando, é impossível a gente não falar sobre momento angular, já que ela é uma grandeza que mede exclusivamente isso. Ela é feita para você estudar a quantidade de movimento em corpos que estão em rotação, beleza? Você já viu aqui no nosso canal alguns vídeos sobre momento linear. Ele se tratava de quantidade de movimento em corpos em translação. Aqui a gente vai ver hoje corpos que estão em rotação. Então a gente chama esse momento angular de L, igual eu coloquei aqui por essa equação. L é igual a I vezes esse símbolo aqui que se chama ômega. Eu quero te explicar primeiro, antes de você entender o caso da patinadora, eu quero te explicar em detalhes quem são esses dois componentes aqui. Então esse I, ele recebe o nome de momento de inércia. Resumidamente, ele é a dificuldade de você colocar algum corpo para rotacionar, beleza? Alguns corpos têm um momento de inércia maior, alguns corpos têm um momento de inércia menor. Então vamos supor aqui que a gente tem vamos supor uma parte de madeira aqui, tá? Um pedaço de madeira que tá com 2 metros aqui de espessura e a gente quer rotacionar ela sobre esse eixo aqui, tá bom? Então pensa como se fosse aquelas portas de banco, tá? Que você tem que girar. Então ela vai girar dessa maneira aqui. Se você tem um momento de inércia aqui de uma porta ou de uma madeira de 2 metros e depois você quer comparar um momento de inércia com um pedaço de madeira que é mais fino, vamos supor aqui que ele tem 1 metro, você consegue notar o seguinte: o momento de inércia ele vai ser em função da distribuição da massa e a distância ao eixo de rotação. Quem que é esse eixo de rotação? É esse vermelho que eu fiz aqui. Se você for estudar muito mais sobre o momento de inércia, você vai entender que tem um pouco a ver com integral, mas eu não quero que você se prenda nisso agora, tá? Esse vídeo é mais para você saber os conceitos físicos. Então pense o seguinte: a física é a linguagem que a gente utiliza para a gente descrever fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, na nossa natureza, etc. A matemática é uma ferramenta que a gente utiliza. Nesse vídeo aqui eu não vou me atentar muito a cálculo de momento de inércia de uma forma de integral e tudo mais. Mas se você ficar com dúvida, deixa um comentário aqui que eu resolvo alguns vídeos calculando momento de inércia da maneira que a gente fala de original, tá bom? Mas o que é resumidamente esse momento de inércia? É você pegar as partezinhas de massa vezes o raio ao quadrado. Até porque a unidade de medida é quilograma, que vem da massa, vezes metro ao quadrado, que seria o raio. Então observa que nessa parte aqui, a gente tem um raio maior, a gente tem um raio de 1 para cá, 1 para cá. Aqui a gente tem de meio e de meio. Como as massas estão mais concentradas perto do nosso eixo de rotação, esse momento de inércia aqui vai ser menor do que esse momento de inércia, tá bom? Eu quero que você se prenda a esses conceitos físicos. Beleza. Agora, quem que é esse ômega aqui? Quem que é esse carinha aqui? O que a gente vai ver? A gente vai fazer o seguinte, ó. Isso daqui, ela é a velocidade angular. Então, isso mede o tanto que esse negócio está rotacionando. Então, se está rotacionando mais rápido, a velocidade angular dele é maior do que de outro que está rotacionando mais devagar. A unidade de medida desse carinha aqui é radianos por segundo, tá bom? Então eu quero te mostrar o seguinte, ó. Agora eu vou indo para a parte de matemática, tá bom? Mais precisamente de equações. Quando você tem equações, você tem que entender que elas são uma balança. Então tudo que você tem de um lado, você tem do outro. Então vamos supor dois corpos aqui.
Um corpo tem momento de inércia de 300 kg vezes metro ao quadrado. E um outro corpo tem um momento de inércia de 150 kg vezes metro ao quadrado. Eu quero girar os dois na mesma velocidade, de 20 radianos por segundo nos dois, tá bom? Então aqui 20 radianos por segundo. Eu coloquei esses dados aqui para facilitar nas minhas contas. Então o que acontece? Aqui, ó, o nosso momento angular do primeiro, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser, deixa eu colocar uma cor diferente. Ele vai ser um momento de inércia de 300 vezes 20. Fazendo aqui então, a gente tem 3 vezes 2, que dá 6, e a gente acrescenta os 3 zeros aqui, tá bom? E aí, como que a gente descobre qual que é a unidade de medida disso? Se a inércia é quilograma vezes metro ao quadrado, e aqui é radianos por segundo, então o nosso momento angular ele vai ter uma unidade de quilograma vezes metro ao quadrado por segundo. E quando a gente calcula esse próximo, a gente tem que vai ser 150 vezes 20. Então, nosso momento angular ele vai ser 30, acrescenta os dois zeros, 3.000 kg vezes metro ao quadrado por segundo. Então, observe que a gente tem que o momento angular ele vai ser diretamente proporcional ao momento de inércia. Então, se eu tenho um momento de inércia aqui que é o dobro do outro, a gente vê que a quantidade de movimento para rotacionar vai ser o dobro do que do outro, tá bom? Isso também acontece com a velocidade angular. Se eu deixasse o momento de inércia igual e mudasse a velocidade angular, você vai ver que acontecer a mesma proporção, porque eles são diretamente proporcionais. Com base nessa teoria rapidinha, a gente pode já começar a entender um pouquinho mais sobre o caso aí da patinadora. Quando a gente conversa aqui no caso da patinadora, a gente tem que colocar alguns critérios nesse exemplo, tá bom? Então, para que a gente consiga entender, a gente tem que pensar, tá? A gente tem que colocar aqui no papel, tá? Que não teremos forças externas atuando, como por exemplo a resistência do ar, beleza? Porque a partir disso, se isso acontecer, se não tiver resistência do ar, por exemplo, a gente consegue utilizar a conservação de momento angular. O que isso quer dizer? Que o momento angular inicial é igual ao momento angular final. Então vamos lembrar isso daqui. A gente tem que esse carinha aqui vai ser I inicial, no momento de inércia inicial, vezes o ômega inicial. E esse outro carinha aqui, momento de inércia final, vezes ômega final. Pensa no exemplo que eu dei da madeira. Quando as massas estão mais próximas do eixo de rotação, o momento de inércia é menor. A gente está considerando o inicial quando a patinadora está com os braços abertos. Quando ela está com os braços abertos, as massas vão estar mais distantes do eixo de rotação. Então, esse momento de inércia inicial ele é maior que o momento de inércia final. Mas isso daqui não é uma equação, é equilíbrio. Então, se o I inicial, o momento de inércia inicial, é maior que o momento de inércia final, tem que acontecer algumas coisas aqui com essa velocidade angular. Então, se isso for maior que isso daqui, o que tem que acontecer para equilibrar isso daqui? A velocidade angular final tem que ser maior do que a velocidade angular inicial. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Uns exemplos mais fáceis, não tem muito a ver com a realidade, tá? Mas vamos supor que o momento de inércia da moça, estou chutando valores aqui, quando ela está com os braços abertos, é de, sei lá, 200 kg vezes metro ao quadrado, tá bom? E ela está com uma velocidade que a gente vai chamar de x, tudo bem? Inicial. Se quando ela fecha os braços, o momento de inércia dela cai na metade, 100 kg vezes metro ao quadrado, a gente pode analisar como que altera essa velocidade angular. Então, a gente tem aqui 200 vezes x é igual a 100 vezes o carinha que eu quero descobrir. Então, a gente conclui que a nossa velocidade angular final
vai ser 2 vezes x, ou seja, vai ser o dobro do que era. Então, quando ela fecha os braços, ela altera o momento de inércia. Então, aí a gente consegue, como consequência da definição de momento angular e também da análise das equações, a gente vê que você tira de uma partezinha da balança, você tem que aumentar na outra para que isso seja proporcional e seja uma igualdade, beleza? Então valeu e até a próxima.